Saudações, investidores. Bitcoin agora cotado a 16.850 dólares. Bitcoin que está caindo depois de divulgação dos dados do payroll, que estão fazendo os mercados globais simplesmente despencarem. Hoje, meu objetivo vai ser discutir tudo isso, te mostrando o que eu espero para as próximas horas e dias e se isso muda a nossa perspectiva aí para os mercados. Bem-vindos a Investidor Moderno. Investidores, hoje nós vamos começar falando um pouquinho aqui sobre o payroll, tá bom? Os dados do payroll vieram. A gente vai discutir um pouquinho sobre por que logo depois que saiu a gente teve um dump no Bitcoin e no S&P 500, então nem se fala. O S&P 500 está caindo mais do que o Bitcoin desde a divulgação dos dados. O negócio foi feio, tá bom? E vamos também atualizar para vocês diferentes tempos gráficos do Bitcoin, as perspectivas para agora e a análise de sentimento, o que ela está mostrando para a gente a partir desse movimento volátil. Então vamos mostrar onde as instituições tentam segurar no curto e no longo prazo o preço. Beleza? Mas antes de começar, não esqueça de deixar o like, se inscrever caso não seja inscrito e mandar todas as dúvidas, críticas e sugestões nos comentários. No final do vídeo eu falo quanto vai ficar o jogo do Brasil hoje, tá? Então fique até o final. Vamos lá. Então, começando falando um pouco sobre os dados econômicos, né? Saiu o payroll, né, que é o relatório aí que mostra pra gente a criação de empregos não agrícolas nos Estados Unidos. Esperava-se 200k de criação, veio 263k, o que é bom para a economia, né? Pô, muito emprego sendo criado, mas para os mercados não é bom. Por quê? Porque muito emprego pressiona a inflação. Inflação pressionada pressiona o Fed. Fed pressionado aumenta mais os juros ou deixa os juros mais altos por mais tempo. Tá? Então isso aqui foi realmente algo que pesou e que está fazendo os mercados caírem. Tá? Inclusive, se a gente pode olhar aqui as probabilidades de um aumento da taxa de juros 0,75 na próxima reunião aumentaram em relação a antes da divulgação do payroll, estava quase 80% aqui, foi para 72,27. Tá? E 72 ainda para 0,5. Então a maioria do mercado ainda acredita num aumento de 0,5. Ou seja, não foi um baque tão grande para virar essas probabilidades aqui, tá bom? Mas elas diminuíram consideravelmente desde a divulgação do payroll. Isso faz o mercado dar uma panicada, digamos assim, e cair, né? O S&P 500 desde a divulgação, ele simplesmente despencou, tá bom? Se eu pegar aqui no 1 minuto, a gente pode ver que num candle de 1 minuto, o S&P caiu 1,5%. No momento está caindo mais ou menos isso, esses 1,5%. E o Bitcoin, né, até se segurou bem, né, sinceramente. A gente não está subindo tanto quando o S&P sobe, mas a gente não caiu tanto também nessa queda dele. Né? Se a gente for pegar aqui do momento da queda, o Bitcoin caiu menos, cerca de 1% no primeiro minuto. Depois até caiu esses 1,4%, 1,5%, mas agora está caindo aqui cerca de 1% desde a divulgação, tá bom? O Bitcoin está caindo um pouco menos do que o S&P, mas vocês sabem, se o S&P 500 vira aqui, cara, imagina, se a gente não estava conseguindo subir, nem com o S&P 500 voando, imagina se a gente vira isso e o S&P 500 começa a despencar, cara, realmente não vai ter outro caminho a não ser a gente ter correções mais fortes, tá bom? Mas aqui a gente tem uma boa notícia, o S&P 500 continua numa tendência de alta muito clara, no diário e no 4 horas, tá bom? Então o que a gente está fazendo aqui, na verdade, é uma correção do diário, né? Nada só sobe. Então, ao meu ver, é uma correção aqui e será uma correção saudável desde que a gente se mantenha acima de algumas zonas de suporte, tá? Eu gostaria de destacá-las. Eu acho que o Fibonacci mais conservador é desses 3.700 pontos, tá bom? E é onde eu olharia para, correção até os 3.900 aqui, natural, tá? Começou a perder os 3.900, já é friozinho na barriga. Perdeu os 3.700, ferrou, padrão de continuação da baixa confirmado no S&P 500, tá? Então, para mim, toda essa zona aqui é uma zona de suporte importante. Já estamos numa zona de suporte bem importante dos 4.000 pontos, né? E é uma zona que não vai ser fácil a gente romper com tudo para baixo, tá bom? Lembrem-se, em 12 dias a gente tem a reunião aí do Fed para decidir a taxa de juros, o que deve fazer preço também. Então eu acho extremamente improvável que a gente comece a despencar aqui e rompa esses 3.800, 3.700 pontos, a não ser que a próxima reunião a gente venha com 0,75. Cara, seria um direto na cara do mercado, beleza? Mas nesse momento aqui, sem muitas preocupações no S&P 500, a gente simplesmente está fazendo uma correção, falando tecnicamente, né? Claro que é um movimento bem feio no curto prazo, mas ainda estamos em tendência de alta, ainda temos suportes importantes no curto e em prazos maiores também, beleza?
Falando um pouco sobre o sentimento aqui, a gente pode... Quer dizer, vamos falar um pouco sobre a análise técnica do Bitcoin também antes, né? Falando um pouco sobre essa análise técnica, eu mantenho o que eu venho falando nos últimos vídeos, tá? É crucial se manter acima dos 16.400. Nesse momento a gente está naquela potencial buy zone que eu não estou utilizando para comprar Bitcoin. Por quê? Porque a gente está vendo uma correção bem mais feia do que seria o ideal para a gente fazer um trade, tá bom? Repara que a gente tem volumes maiores agora na correção do que na, entre aspas, tendência. Então, a gente não tem esse trade de compra aqui, tá? Mas eu acredito que, tá, beleza, cara. Se eu quero ter uma exposição ao Bitcoin, eu posso pensar numa exposição arriscada aqui. Eu tô exposto, tá bom? Entendendo que, se a gente perder os 16.400, eu posso diminuir essa exposição. Começou a fechar no 4 horas abaixo aqui, ou você coloca um stop, ou você começa a diminuir essa exposição. Eu acho que faz sim sentido, tá bom? Eu vou cogitar diminuição de exposição se o Bitcoin perder essa região dos 16.400 dólares aqui, tá bom? Uma confirmação maior, vocês sabem, é os 16k, mas perder os 16.400 para mim já seria uma demonstração de fraqueza muito feia, algo que eu não gostaria de ver, beleza? Outro ponto que a gente pode destacar aqui é, pô, os otimistas vão falar que isso é um padrão de continuação da alta, né? E assim, não sei, né, cara? Você poderia traçar essa bandeira aqui, mas para mim o que importa não é essa bandeira, ou vamos começar a traçar um triângulo descendente aqui. Não importa, velho. Para mim o que importa é realmente demonstrações de força acima desses volumes que estão pressionando o mercado para baixo, tá? Então, primeira coisa, rompeu os 17.150, ótimo sinal para mim. Quer dizer, vou colocar aqui, ó, 17.150, ótimo sinal para mim. Esse rompimento me faz começar a olhar para cima. Por quê? Porque a gente passa do maior volume, a gente passa da linha de tendência, a gente passa do VPVR, a gente começa a fechar candles onde a gente não fecha há muitos dias. Dias não, semanas, porra. Então, começou a fechar acima dos 17.150, ótimo sinal. Fechou acima dos 17.350, provavelmente 18k, tá? Em compensação, suportes. Primeira coisa, suporte dos 16.700. Começou a perder aqui, cara, já tem até um alerta aqui, né? Esse aqui vai ser o alerta realmente de perigo. Perdeu os 17.700, perigo. Aí a gente vai olhar para a última esperança, entre aspas, nos 16.400. Tranquilo? Então, basicamente, esses são suportes e resistências aí no curto prazo. E minha perspectiva para o Bitcoin é importante ter exposição agora, mas infelizmente não temos esse trade a favor dessa tendência de alta dos últimos dias. Beleza? Falando um pouco sobre o sentimento, e o sentimento temos notícias boas, assim, né? Não está maravilhoso, mas claramente a gente vê um sentimento aqui, ainda com long short ratio baixo, em 1.34, a gente teve muita venda, tá? Teve 200 milhões de dólares nesse delta aqui, 70, ou seja, quase 300 milhões de delta de venda nesse último movimento, e uma liquidação de 5 milhões de dólares, né? Semelhante à liquidação que a gente teve no topo lá de 4,5, ao contrário, né? Então lembra, o mercado, ele liquida todo mundo para um lado, capta essa liquidez, depois ele vai para o outro lado, liquida todo mundo, capta essa liquidez. Né? Então, se fosse para fazer uma exposição, agora é o momento. Por quê? É o momento onde muitas pessoas venderam e muitas pessoas foram liquidadas. Tá bom? Então, para quem não está exposto, pode sim fazer sentido, entendendo todo o risco atual do S&P 500, essa questão do payroll, entendendo também que não seria um trade de livro, né? Aquele trade, por exemplo, que a gente vai enviar no escritório. Não. Tá bom? Mas ter exposição nesse momento eu acho que faz sentido, beleza? Tranquilo. Entendendo isso, vamos para onde as instituições estão se posicionando. Nesse momento a gente tem uma pressão no curto prazo que eu não gosto. Tá? É uma pressão aqui até os 16.950. Então eu quero que o quanto antes a gente comece a fechar candles acima aqui, caras. Essas instituições, não é nada demais, tá? 600, 600, 500. Mas esses caras estão pressionando aqui no curto prazo, cara. Então esse pivôzinho aqui é muito bom para a gente ir lá retestar a zona crucial dos 17.100, 17.150. Tá bom? Eu já vou começar a ficar um pouco mais otimista com o rompimento dos 16.950. Por quê? Porque se a gente rompe para cima convictamente essa região, a gente deixa uma turma presa aqui. Repara, 1.7k, 640, 1.2k de bitcoins. Se romper esse 16.950, para mim pode ser um pivô e talvez até uma compra mais clara para quem é mais conservador. Talvez pensa muito nisso não. Isso aí você teria que pensar mais no scalp, tá bom? Então, 16.950, primeiro ponto chave aqui de suporte no preço. Depois, os 17.100 até os 17.150. Falando de resistência, né? Falando de suporte agora.
Não tem tanta ordem igual a gente tinha antes, tá bom? A gente tinha mais ordem aqui antes, o que é um mau sinal no curto prazo. Mas a gente tem uma pressãozinha aqui, ó, até os 16.700, 16.600, 16.500, uma pressãozinha até os 16.500. Provavelmente tem mais ordem de compra até os 16.500 do que o contrário aqui, como vocês podem ver, né? Não tem muito. Ou seja, estão pressionando 16.950 e 17.100. Abaixo, as ordens não estão tão grandes, mas estão mais dispersas até os 16.500 dólares, beleza? Falando um pouco aqui do book, a gente pode ver isso que eu mostrei para vocês dentro da Binance Futures. Deixa eu até colocar a precisão aqui que está dando problema, né? 5.260 contra 4.800 no 2,5. A gente pode ver 13.500 contra 11.400. Mais Bitcoin tentando comprar do que vender na Binance Futures até esses 16.500 e 17.300 dólares, beleza? No agregado, vamos ver aqui. No agregado, nesse momento, a gente tem uma predominânciazinha compradora no curto prazo, 192,186, e aqui no 2,5, bastante, 398 contra 340, galera. Então, legal, gostei disso, tá? Isso mostra que tem bastante instituição tentando segurar o Bitcoin acima desses 16.500 a 6.400 dólares. Isso me deixa confortável com a minha exposição atual, tá bom? Então, eu vou manter essa minha exposição e vou ficar de olho para, romper o 16.400, cara, começa a complicar, tá bom? Começa, tipo assim, a gente acreditar no fundo do ano, cara, já começa a ficar complicado, beleza? Então cuidado com os 16.400. Detalhe, para quem é mais conservador e, não quer fazer uma exposição agora, que eu acho que eu já disse, faz sentido, desde que você entenda de trading e que pense também nos investimentos, você pode esperar um rompimento aqui desses 17.150, tá bom? Esse pivô aqui, ó, para mim, demonstra força para a gente continuar subindo até os 18, tá bom? Acho que já seria o suficiente para eu ficar otimista e procurar um long no Bitcoin. Se você é ainda mais conservador, os 17.350 também é uma zona assim para se olhar um pouco mais conservadora, beleza? Certo, investidores, cara, então o que a gente tem para o mercado? Assim, a gente tem um mercado que apanhou do payroll, mas o Bitcoin parece mais forte do que o S&P 500. Ao mesmo tempo que a gente tem um sentimento bacana, com instituições colocando ordens abaixo, mas no curto prazo elas tentando segurar o mercado. Então, para mim, é muito importante que a gente confirme esse rompimento dos 16.950 e dos 17.150. Para mim, seria uma demonstração de que o Bitcoin tem força para subir, tá? Além disso, falando assim sobre exposição, eu acho muito importante ter exposição agora, tá? Eu acho que o mercado tá num ponto de decisão que se perder os 16.400, ferrou. Então a gente não precisa alongar o stop até o fundo dos 15.500, saca? Então talvez faça sentido ter uma exposição estopando curtinho ali nos 16.400, né? Ou em fechamentos abaixo dos 16.400, que é mais arriscado, você teria que ter experiência para fazer isso, né? E assim, se romper os 17.150 ali, a gente pode olhar também para um trade a favor da tendência de alta. Então a minha estratégia agora é ter uma exposição relevante no Bitcoin, esperar o rompimento dos 17.150 para pensar num long no Bitcoin. No momento, eu estou com 3 shorts e 2 longs, tá? Aqui no escritório a gente está com mais short ainda, eu acho que nós estamos com 7 shorts. Nós estamos com 5 shorts e 2 longs, tá bom? Então, assim, ainda estamos com mais short, mas eu acho que tem oportunidade para os dois lados hoje e tem essas oportunidades no Bitcoin aí que eu passei para vocês. Beleza? Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Um forte abraço, manda aqui todas as dúvidas, críticas e sugestões nos comentários. A gente se vê aí dependendo da volatilidade. E o jogo do Brasil, pessoa que eu ia esquecer não, o jogo de hoje vai ser mais tranquilo do que o último, vai ser 2-0 para o Brasil, mesmo com o time reserva, beleza? Então é isso, um forte abraço, a gente se vê aí dependendo da volatilidade.